tarde é nossa. Tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Agora 4h14, já em nossos estudos, professor, educador e psicólogo Hudson Miranda, e hoje nós vamos abrir mais um tema de discussão aqui no nosso programa, e o assunto hoje é diversidade sexual. Professor, obrigado pela presença mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos os ouvintes da Educadora AM e boa tarde a toda a sua equipe. Bom, na verdade, um paradigma, né, que normalmente é colocado quase que assim, faz parte da vida da gente, a sexualidade faz parte da vida da gente, há muitos e muitos anos, e hoje, formas de expressão, e é justamente o assunto que a gente vai tentar retratar aqui aos olhos da psicologia, junto ao psicólogo professor Hudson Miranda. Professor, essa diversidade sexual, quando a gente começa já a discutir ou a falar sobre o assunto, ainda causa um certo constrangimento na sociedade? Causa, Roberto, justamente pelo fato das pessoas não estarem acostumadas, não terem o hábito de discutir sobre a sexualidade, né? Embora estejamos num momento, né, atravessando uma época de muito acesso à informação, pelo menos disponibilidade de informações através da internet, através do celular, as distâncias diminuídas, né, pela tecnologia, alguns avanços significativos no modo de se relacionar, as pessoas, a sociedade ainda tem como elemento central, né, de julgamento moral as práticas sexuais. E a prática sexual, o sexo em si, é um dos elementos da sexualidade. A sexualidade é muito mais ampla do que isso, né? E aí as coisas, tudo começa, né, justamente no nosso sentido de conhecimento, de autoconhecimento, sobretudo do nosso corpo, e de como nós nos relacionamos com esse corpo, como nós nos identificamos com esse corpo, né? E como é que nós, a partir daí, dessa relação, desse conhecimento, da relação entre o nosso corpo e as nossas emoções, né, e da exploração, né, corporal e dos nossos sentimentos e da expressão de como é que nós lidamos com essas expressões todas, né, é a partir delas que nós nos relacionamos com o mundo. Né? E, infelizmente, o que acontece é que quando, a partir do momento que nós nascemos, nós começamos a ser resultado ou produto, né, ou em muitos casos vítima, né, do projeto de terceiros. E é a partir desse projeto, ou seja, de como os nossos pais nos veem como projeto, como parte da vida deles, é que nós somos também apresentados ao mundo, né? Então nós somos apresentados ao mundo e somos apresentados ao que identifica os gêneros, né? Então se é um menino, então a roupinha é azul, é o carrinho. Professor, segura aí o raciocínio, a gente está abrindo agora, mas a Samira está comigo já ao vivo, de Belo Horizonte, a gente vai continuar falando aqui. Atualize-se. Rádio Educadora 1010 AM. Muito bem, agora sim, 4h20, a gente continua com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda. Samira volta amanhã aqui no nosso programa ao vivo da Capital Mineira. Professor, a gente falava sobre diversidade sexual e a ideia, né, a discussão, o tema, o debate, ele já começa quando a criança ainda está na barriga e quando se descobre no ultrassom qual sexo ali vem ao mundo. Se é feminino, se é masculino, e já começa uma definição de cores. Esse foi o raciocínio onde a gente parava, né? Sim, sim. E por aí vai, né? Nós começamos a definir, a enquadrar as crianças, né, num estereótipo, né, que é resultado não de um conceito, mas de um pré-conceito, né? Nós perdemos a oportunidade de criar um conceito para substituí-lo pelo preconceito, os estereótipos, né? E aí a gente pode citar, como por exemplo, a camisa rosa. Há pouco tempo atrás, um homem usar a camisa rosa não era bem visto. Aí falavam que era salmão. O rosa virou salmão. E hoje é comum, né? Quer dizer, houve uma onda nos últimos 4, 5 anos de uso da camisa Existia um rosa, preconceito em relação né, à cor, né? Sim, e isso foi quebrado,
né? Hoje é comum você encontrar rapazes. Time de futebol utilizar. lançou a camisa rosa. O time do Exatamente. Atlético mesmo lançou a camisa rosa aí, que Sim. deu um bafafá lá, depois Sim. acabaram aceitando o Mas pessoal. antes disso, a gente já tinha ocorrido essa onda, né? Então, assim, é importante a gente entender o que a gente pretende, né? Quando a gente tem um filho ou tem uma filha, né? Que valores nós realmente pretendemos colocar e que energia nós pretendemos disponibilizar para que ele cresça de uma maneira saudável, até para que não seja confirmado aquela ideia, né? O machismo, por exemplo, quando a gente fala de machismo, como é que nasce o machismo? Ele nasce onde? Ele nasce em casa. Dentro do né? seio familiar, né? A criança aprende, por exemplo, uma vez que ela que o menino, né, não pode brincar de boneca, né? Quer dizer, ele não pode. A menina pode simular ser mãe, mas ele não pode simular ser pai. Né? A partir do momento que a menina pode chegar perto do fogão, mas ele não pode, e vice-versa, eu começo a definir os papéis e depois como é que eu espero, e ele vai crescendo dentro daquele enquadramento, né? De que aquilo é coisa de menina, mais do que coisa de menina, então eu não chego perto, porque senão se eu chegar perto, eu não sou menino. E vai ser enquadrado Né? com Exatamente. vários Então estereótipos. eu começo a ser enquadrado e a ser punido moralmente, caso eu tente uma alternativa e não compreenda, né, Sim. a mensagem. E aí o que acontece? É assim que eu vou crescendo e me tornando adolescente, um adolescente que não contribui em casa, que não sabe auxiliar nas tarefas, né, que não é companheiro, né, que não vai, que tem a chance de reproduzir aquele estereótipo do marido que é meramente provedor e que não consegue compartilhar tarefas, não consegue definir um plano em comum de desenvolvimento de um lar, né? E assim por diante. Aí começa a reproduzir. A menina a mesma coisa, né? É claro que eles tentam também, começa com a inocência, entre aspas, da brincadeira de boneca, de casinha, etc., e a não permissão para outras possibilidades, né? A não permissão moral para outras possibilidades, e ela cresce já sendo colocada de uma forma onde ela se conforme com um lugar. Que também gera um certo preconceito. E depois eu vou exigir dessa menina independência, dinamismo, diversidade, versatilidade, né? Não submissão. Depois eu vou exigir daquele menino que seja um rapaz compreensivo, que seja capaz de colaborar em casa, né? Que seja capaz de compartilhar, que seja companheiro. Eu vou exigir todo um formato de homem e de mulher a qual eles não tiveram referência. Seria tipo assim, cada um na sua. Você brinca de boneca, você vai brincar de outra coisa, você vai fazer Sim. isso, e cada um no seu canto. Sim. Mas no contexto geral, dentro de casa, eu até acho que mudou, né? Não sei, mudou um pouco. Porque hoje tem muito marido que ajuda a esposa em casa. Bom, vou fazer a janta, você lava os talheres? Claro, eu falo por mim, né? Tem essa compreensão, tem essa colaboração. E tem muitos que colaboram. Tem outros que não gostam de fazer nada porque já veio Ou com uma esse... mudança significativa. Sim. Né? Mas, por outro lado, é claro que mesmo nessa mudança significativa, outros estereótipos vão sendo criados. Criaram, Ok? substitui de uma maneira substitui um equivocada. estereótipo por outro. Então, o que eu estou chamando a atenção é que, evidentemente, que primeiro, a mudança não foi tão alta assim, né? Não foi tão elevada, quer dizer, ocorreu uma mudança significativa, mas evidentemente que nós temos que ficar atentos que a parcela dessa mudança ainda está muito aquém das necessidades dessa sociedade, né? Por outro lado também ainda se conserva uma parcela significativa daqueles que preservam essa visão estereotipada e patriarcal da vida familiar. Meu filho vai ser aquilo que eu quero que ele seja. Exatamente. Não tem abertura. Exato. E isso acaba também em outras instâncias. O que eu quero alertar, né, com esses exemplos que eu estou dando, é que isso acaba se transferindo para outras instâncias. Ou seja, eu faço do meu filho um projeto, muitas vezes, que eu não consegui ser. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. Porque Tem aquele negócio, né? Eu quero dar para o meu filho aquilo que eu nunca tive. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação, porque ninguém escolhe ser filho.
ok? Ninguém escolhe ser filho, mas ser pai e mãe é uma escolha. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos uma ascendência e um poder sobre os nossos filhos muito forte. Mas muitas vezes a gente esquece que eles têm a autonomia. Em algum momento essa autonomia vai se revelar. Quanto mais precária e quanto mais tardia ela se revela, ou seja, quanto menos eu respeito essa possibilidade, né, ou as possibilidades, no plural, né, desse filho ou dessa filha, mais dificuldade vão ocorrer, mais ruídos vão ocorrer em todas as dimensões, né, porque nós precisamos entender, por exemplo, aquele pai que não conseguiu se formar num curso X, né, e que acaba fazendo dessa paternagem, dessa frustração, transformando a paternagem dele, ou a paternidade, né, num projeto para fazer com que o filho se transforme no que ele quer. Tem mãe, por exemplo, outro dia eu estava vendo um relato de uma mãe que tinha acabado de vir de uma cerimônia muito cara, feita de casamento da filha, e ela falando que ela planejou aquele casamento desde quando a filha tinha, foi um planejamento mesmo, de dinheiro, de como seria, como funcionaria, onde que seria, desde quando a filha tinha em torno de 8 anos. Você imagina a que ponto essa mãe chegou, né? Então, assim, imagine se essa filha, em algum momento, diz para essa mãe assim: não, mas eu não quero casar. Não é isso que eu quero. Não quero casar. Aí a frustração é muito grande. Ou eu não vou casar tão cedo, né? Porque ela casou aos 20. Né? Imagina falando: não vou casar tão cedo, não tem prazo para casar. É uma forçação de barra nesse caso, professor? Muitas vezes é uma ansiedade muito forte, né? Quer dizer, eu quero que o filho estude na melhor escola, eu quero que ele passe na universidade X ou Y, para o curso X ou Y que eu desejo, né? Para que eu possa, a partir daí, me realizar através desse filho. Né? Esse fato de quero que meu filho estude na melhor escola, será que o filho quer estudar naquela escola? Achando, porque o que pode ser bom para o pai, que seria a melhor escola, pode não ser a melhor escola para o filho, levando-se em conta até os problemas que acontecem hoje, que a gente até já disse aqui, alunos que assediam, que batem, que agridem, que provocam, tem até o nome científico, né, que a gente já discutiu aqui no programa. O bullying. Então, a garantia do pai querer, é claro que o pai às vezes quer o melhor para o filho, mas o filho também não tem que querer aquilo ali que às vezes está sendo imposto a ele? Tem que ser resultado de uma relação, né? Uma relação entre pais e filhos, um diálogo. Eu sempre venho batendo nessa tecla que os pais têm que ser pais, eles não têm que ser irmãos, nem amiguinhos naquele sentido mais mesquinho, mais miúdo, né, da palavra, mas tem que ser capazes de permitir ao filho uma certa intimidade na relação, ou seja, uma segurança de que ele possa ser ele mesmo e de que ele vai ser amado sendo ele mesmo, né? Porque o filho ou filha vão procurar, é claro que eles o tempo inteiro, de certa forma, eles querem agradar os pais, eles querem ver os pais felizes e reconhecendo neles um filho amoroso e devolvendo esse afeto como esse reconhecimento, né? Agora, evidentemente que os pais precisam ter consciência, porque são adultos, né, de que os filhos precisam ter a segurança de que eles, ao mesmo tempo que são amados, eles são amados como são. Professor, segura aí o raciocínio, o meu bloco de 30 está chegando, são 4h29 agora. No coração do vale, Educadora. A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Legal, 4h40, a gente continua aqui com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda, falando de diversidade e um assunto realmente que acaba envolvendo, né, professor? Sem dúvida, Roberto. Acaba envolvendo
E quanto mais a gente discute, mais coisas surgem para ser discutidas, né? E é importante a gente está falando de todas essas questões, porque as pessoas elas não são compartimentadas, né? Tudo que acontece com as pessoas, elas refletem na sua maneira de se relacionar com o mundo, né? E refletem também na sua ação e na formação da sua sexualidade também, né? Contribuem de alguma forma. Então, por isso é importante nós, ao transmitirmos os nossos valores, as nossas referências, né? Entender que os nossos filhos não são propriedade nossa, né? Que eles são nossa responsabilidade e não propriedade, né? E considerar algumas questões na sexualidade, alguns mitos, né? É importante considerar alguns aspectos que estruturam a nossa sexualidade, né? Nós somos resultantes da combinação da dinâmica de alguns fatores. Entre eles, por exemplo, a biologia, né, a genética, a questão da subjetividade, do funcionamento psicológico, né, e das nossas relações, das nossas percepções, a nossa relação com a nossa família, as nossas relações sociais, né, com a escola, com o trabalho, com a cultura, né? Então, e além disso, também o nível de exercício de nossa autonomia. Então, esses 4 pilares é que fazem nós sermos únicos, né? E isso acaba nos intrigando, porque nós estamos numa época que a gente quer, naturalmente, nós queremos explicações fáceis e rápidas para tudo. E nós somos o ser humano é um ser muito complexo, né? Quer dizer, esses 4 pilares, eles formam uma combinação tão diversa que faz cada ser humano sobre a Terra absolutamente único. Daí a ideia que você fala assim, mas fulano de tal estudou comigo na mesma escola, é da mesma idade, foi criado no mesmo bairro e teve um destino completamente diferente, teve uma trajetória, né, completamente diferente do meu. E tem, né? E acontece, né? Acontece muito. Todos os dias. E né? com a Acontece gente, inclusive. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Você chega numa pessoa e fala, poxa, o que aconteceu com esse rapaz? E de repente ele foi para outro caminho, de repente está no mundo das drogas, ou de repente. E o direcionamento não dava conta de que ele iria para esse caminho, levando-se em conta até mesmo as pessoas com que estavam em volta dele. E aí nós temos, para entrar a partir daí, né, dessas primeiras considerações, a gente entrar na sexualidade, lembrando, né, ao público que nós vamos falar sobre isso durante alguns programas, né? Nós, por exemplo, nós temos um gasto de energia, né? Nós gastamos muita energia com a vida sexual alheia, né? Numa sociedade muito moralista, né? A preocupação sempre hipócrita, né? Nós temos uma preocupação, né, com a vida sexual alheia e, mais do que isso, esta vida sexual, quando ela vem à tona, as particularidades, isso acaba fazendo com que essa pessoa seja incluída, né, forme a base de sua inclusão ou exclusão de alguns meios, né, de convívio social, seja estigmatizada, seja resultado. O preconceito já está instalado. O preconceito pode se instalar em relação àquela pessoa e assim por diante. E um dos grandes preconceitos que nós vivemos é em relação à expressão, por exemplo, da homossexualidade, né? Hoje, por exemplo, eu gostaria de falar, nós, ao longo desse tempo que nós estamos conversando sobre os vários fenômenos do comportamento humano, nós temos recebido várias ligações de pais, de mães, né? Querendo que a gente aborde justamente essa questão da homossexualidade, certo? Né? Revelam justamente o grande sofrimento que isso provoca nos pais, né? A apreensão que eles têm e o choque que isso provoca quando um filho ou uma filha revela para esse pai ou para essa mãe ou para os pais em geral, para a família, que ele ou ela são homossexuais, né? Se interessam por pessoas do mesmo sexo. E há um grande choque porque, evidentemente, que na realidade o fundo de tudo isso é que nós não somos preparados para a maternidade nem a paternidade, né? Nós não somos preparados para as possibilidades, uma vez que eu tenho um filho ou uma filha, que possibilidades existem na trajetória
daquele filho e daquela filha. São possibilidades inúmeras, né? De ordem social, de ordem sexual, né? Profissional. De ordem profissional. A vida dela, a desenvolvimento trajetória como de um vida todo, está em jogo, né? Além do inesperado, além das possibilidades do inesperado, né? Então, como nós não refletimos sobre isso, nós não temos a prática de refletir sobre isso, nós não prevemos essa possibilidade, não contamos com ela, é claro que aí nós começamos, então, a colocar, a construir, a idealizar este filho e esta filha. O que eu espero deste filho e o que eu espero desta filha, né? E quando se fala da sexualidade, né, o radicalismo das expectativas é muito alto, né? Então, quando você é surpreendido, né, esse pai ou essa mãe é surpreendido, são surpreendidos com a notícia, né, ou via terceiros ou via o próprio filho, o choque, o sofrimento e a negação disso é muito forte, né? E as reações são das mais variadas, né? Você tem desde da resistência, né, da ideia de que não, faz uma terapia, né, não é bem assim, procura né, isso é uma fase, né? Você já recebeu situações desse naipe? A mãe, o pai levou, você como psicólogo, chega lá, olha, meu filho assumiu uma homossexualidade, estou trazendo aqui no psicólogo para ver o que pode ser feito. Mas é o que mais acontece. É o que mais acontece, é um sofrimento muito forte e há uma expectativa, né, de que ao levar o filho, justamente porque se tem aquela ideia, né, é uma fase, é uma doença, né, é algo do qual você possa se livrar, né? Então, basta que você vá em algum lugar e reveja essa posição, né? Há uma dificuldade de compreender que, na realidade, primeiro, a homossexualidade, aliás, todas as formas de expressão sexual não se constituem em uma escolha, né? Elas são movimentos psicológicos que demonstram movimentos da sua sexualidade e que são elementos espontâneos. E nós não temos, na verdade, né, todas as teorias que tentam explicar, né, as razões pelas quais nós nos expressamos de uma forma X ou Y, elas encontram uma diversidade de comportamento tão grande que acabam não se encaixando nas diferenças. Um exemplo de estereótipo, né, de algumas teorias. Porque teve um pai ausente. Então, o rapaz, como não teve uma referência masculina muito forte, ele, por exemplo, se tornou homossexual. Existem homossexuais com pais presentes, afetuosos, que têm que se constituem numa referência masculina saudável, né? E aí a explicação científica... por exemplo, existem famílias onde gêmeos, onde um do par é homossexual e o outro é heterossexual. Ok? Em famílias, né, de 2, 3, 4, 5 irmãos, você pode encontrar 2 irmãos que são homossexuais, ou um que é homossexual, ou todos. Aos olhos da ciência e aos olhos da psicologia, para explicar isso, praticamente impossível, né? Não tem como explicar. Ou tem algum fundo de explicação disso aí? Por exemplo, como gêmeos. Infelizmente, existem alguns profissionais que se arriscam, né, apostam em determinadas teorias, formulações, né? Eu não parto desse princípio, porque nenhuma dessas formulações consegue se encaixar. Todas elas derrapam nas diferenças, seria uma suposição, nas particularidades. Passam a ser especulações, porque elas não se adequam a essas diferenças, como esse exemplo que eu citei, né? Posso te dar um outro exemplo de estereótipo. Mas eu poderia ter visto um sinal, ou o jovem está tendo um sinal de feminilidade, por exemplo. Quem diz que sinal de feminilidade é correspondência direta à homossexualidade? Existem jovens que têm, na sua expressão, no seu gestual, né, ou na sua tonalidade de voz, alguma coisa nesse sentido, traços de feminilidade, por exemplo,
e que são heterossexuais. E surgiu Ok? um nome novo. Assim como existem jovens absolutamente viris no seu comportamento, né, naturalmente viris, na voz, no gestual, no comportamento, e que são homossexuais. Então, justamente essa diversidade e que provoca esse desencaixe nas teorias é que demonstram para nós que, na verdade, o melhor caminho a ser seguido é o enfrentamento positivo da situação, ou seja, entrar num processo de compreensão, de diálogo, né, para entender, por exemplo, imagine, por exemplo, um jovem, né, tentando se aceitar, porque o primeiro desafio é se aceitar, né? O segundo desafio, ele tenta então buscar abrigo no lugar mais seguro que poderia existir, que é a família, e ele então imagina o quanto ele não será aceito, o quanto ele poderá ser rejeitado, o sofrimento. Quem escolheria isso? Quem escolheria? Né? Passar por todo o processo, o risco, né, os preconceitos que ele vai enfrentar, as dificuldades, os obstáculos sociais que ele vai enfrentar, quem escolher, ou ele ou ela, né, porque as lésbicas também enfrentam problemas sérios, né, claro que elas têm algumas particularidades, que nos próximos programas a gente vai conversar sobre isso, mas, sobretudo, ambos passam por dificuldades. Né? Então, quem escolheria isso? Então, na realidade, é claro que aí vem o choque da mãe, né? Geralmente, nós estamos falando de maior predominância, mas é claro que tem casos e casos, mas geralmente as mães são mais compreensivas nesse processo, né? Mas existem aquelas que entram em choque e vão se habituando com a possibilidade, vão dialogando com a situação com o passar do tempo. Existem aquelas que fazem uma ruptura, né, com o filho ou a filha para sempre. É um número menor. Mas Não, existe, é sua filha, não. né? Não é minha filha, não conheço. Exatamente. Inclusive, recentemente, tivemos agora na internet, estourou aí o filho do Toninho Cerezo, grande jogador de futebol do Atlético, jogou Copa do Mundo, jogou na seleção, e está fazendo uma cirurgia, inclusive, de mudança de sexo. E hoje, me parece, né, Tiago, a gente estava acompanhando, o travesti mais famoso da Europa. Inclusive, saiu numa revista famosíssima e, ao ser questionado sobre esse filho, há uns 2 ou 3 anos, o próprio Toninho Cerezo disse: não, eu tenho 3 filhos, ou seja, ele não contou com o outro. E depois ele disse que tem um filho que está na Europa, mas não quis dar detalhes, já praticamente descartando a possibilidade de assumir publicamente que ele tem um filho nessa condição. Uhum. É um trabalho muito difícil, né? Inclusive o núcleo que eu coordeno está se preparando para criar um grupo de apoio a pais, né? Pais e mães de homossexuais, porque, na verdade, é preciso, a primeira coisa que uma mãe ou um pai, geralmente nos relatos que a gente ouve, né, quer nesse momento, além do choque, né, que ele passa, ele quer conversar com outra mãe ou outro pai que esteja passando por isso. Pela mesma situação. Ele precisa compartilhar, ele precisa encontrar um lugar seguro, que é onde ele não seja julgado, que mantenha toda a ética, né, do sigilo e o espaço de liberdade dele dizer o que está sentindo, né, dela dizer o que está sentindo e de compartilhar com outros que também estão passando por isso, para ele não se sentir sozinho. Certo. Professor, eu vou para o intervalo, né? Infelizmente ali está acabando, nós vamos continuar na próxima quarta-feira, debater o assunto e logo mais na TV Uni a gente espera, né? Você vai estar participando comigo ao vivo lá no Telejornal do Vale para a gente estar falando sobre a violência no trânsito, Sim. não é? E é um assunto também muito interessante. Vamos para o intervalo aí, Tiagão, a gente volta para fechar o programa aqui, lembrando que na próxima quarta-feira a gente continua com esse assunto aqui com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda, falando sobre diversidade sexual. Até já. No final do nosso programa, professor, próxima semana a gente continua esse assunto, né? Ah, sim. Um assunto como esse, eu acho que ele tem que ser debatido com calma, sem pressa, né?
E evidentemente que ele tem muitas dimensões, tem muitos aspectos que ainda não foram tocados, detalhes, né, da relação das pessoas com esse preconceito, essa diversidade, os avanços que vêm ocorrendo, os direitos que precisam ser conquistados ainda, né, para todos, os problemas emocionais que são originários do exercício desses preconceitos e da ausência de conceitos sólidos, né, de viver a sua sexualidade, a questão familiar, a questão do trabalho, né, das relações na escola, por exemplo, o papel da educação, né? Então tem muita coisa ainda para a gente dizer. Hoje nós começamos a falar sobre algumas bases, começamos a entrar na questão da revelação da sexualidade aos pais e a reação dos pais. No programa que vem nós vamos falar de alguns detalhes também envolvendo os pais, né, e o sofrimento psicológico de mães, pais, família em geral, e da própria pessoa, né, que é alvo desses preconceitos, né, as possibilidades de convivência saudável que se revelaram em muitas famílias, né, através de posturas mais saudáveis, né, que superaram esses obstáculos, essas dificuldades, em nome de uma relação que destronou o preconceito, né, que desconstruiu, né, aquelas ideias estereotipadas que foram discutidas nesse programa e que deram lugar a outros tipos de sentimentos e de outras visões. Nós vamos falar isso com mais detalhes e assim que nós estivermos preparados já o meu núcleo, né, que é o GRIEPEX, para divulgar o grupo, né, que nós pretendemos formar de pais e mães de homossexuais, nós também vamos informar os detalhes de como participar, né, porque a demanda tem sido significativa no sentido justamente de buscar um caminho para a compreensão do que está acontecendo em casa, né, de alívio desse sofrimento, de um lugar que eles possam compartilhar, possam discutir, sem ser alvo de mais preconceito, de intolerância, né, e de intolerância. Ok, o programa está terminando. Quero lembrar que depois desse assunto, tem um assunto muito interessante também. Nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais. Né? Aos olhos da psicologia, a gente tem muito que explicar aqui. Olha, estou indo embora. Obrigado a você pelo carinho da audiência.